Bem-vindo à Bíblia, um jeito diferente de ler. Eu sou João Leonel. Nós estamos desenvolvendo a série O Deus que talvez eu nunca conheci. A ideia dessa série é opor uma visão tradicional de Deus, abstrata, teológica, a uma visão mais relacional do Deus conforme aparece na Bíblia. Hoje nós começamos com o texto do profeta Naum, no capítulo 1, versículo 2, que diz: O Senhor é vingador e cheio de ira. A palavra ira é o termo hebraico remá, que significa estar quente, agitar-se. Daí vem a ideia de irar-se. O Deus que talvez eu nunca conheci, a questão da ira poderia até ser excluída. Afinal, na mentalidade comum, popular, senso comum, Deus, via de regra, é um Deus irado. Daí porque até a gente nem precisasse abordar a temática da ira dentro dessa série. Afinal, as crianças têm medo de Deus, os jovens procuram ignorá-lo e os idosos, a partir de um certo momento da vida, começam a pensar num possível encontro com ele. Geralmente pensa-se também na ira de Deus a partir de uma comparação de Deus com os deuses das culturas ocidentais, para as quais os deuses sempre são raivosos e vingativos. Basta pensarmos nos deuses no Olimpo, Zeus soltando raios lá de cima do monte. Também há uma outra razão para se pensar na questão da ira de Deus a partir da própria teologia. A teologia a gente precisa pensar um pouquinho e a gente precisa explicar algumas coisas. A teologia se constrói fundamentalmente a partir de concepções idealistas. O que eu quero dizer com isto? Pensa-se Deus como um ser todo-poderoso acima da realidade do mundo. Veja, se Deus está acima daquilo que nós vivemos, daquilo que é a nossa realidade, então tudo aquilo que se pensa de Deus a partir da nossa vida há de ser inadequado e incompleto. Bem, nesse sentido, então, quando a gente fala que Deus ama, esse é o conceito incompleto. Deus ama, mas isso é parcial. Quando se fala, portanto, como estamos falando hoje, que Deus se ira, vai se pensar também que essa é uma noção que não expressa a realidade, que ela seria, digamos assim, uma noção simbólica. Daí, a teologia, então, busca definições de Deus as mais completas, as mais amplas possíveis, para que Deus seja compreendido. O problema disso é que essa visão está distante da visão que a própria Bíblia apresenta de Deus. A essas concepções se soma uma noção de Deus numa perspectiva evolucionista. Evolucionista no sentido de que o Deus irado do Antigo Testamento é um Deus parcialmente revelado, porque, de fato, o Deus do Novo Testamento será um Deus de amor. E se isso, portanto, se constitui no critério de avaliação, então se descarta aquilo que é parcial no Antigo Testamento, a ira de Deus, e fica-se com aquilo que é integral, que é total, que é o Deus de amor do Novo Testamento. Obviamente, a gente está enfrentando um sério problema aqui quando a gente está tratando da questão do cânon bíblico. Então, pensar a ira de Deus a partir dessas três concepções, seja a concepção de Deus, ou a partir dos deuses ocidentais, seja a partir da abstração da teologia, ou seja a partir de um conceito evolucionista, traz o sério problema que a Bíblia não trabalha com esses conceitos. A Bíblia, na realidade, apresenta Deus a partir das suas ações. Deus é o Deus que age. Inclusive, esse é o título de um livro antigo muito útil, O Deus que Age. O fato é, a verdade é, que Deus se manifesta para nós nas Escrituras agindo e fazendo coisas. Então, a manifestação de Deus é sempre histórica. E essa manifestação histórica está relacionada a contextos específicos, a contextos concretos da ação de Deus. Então, vejam, eu e você, a gente não conhece a Deus de forma abstrata e conceitual. Nós conhecemos a Deus a partir daquilo que se fala dele agindo na história bíblica e depois, posteriormente, na história de outras pessoas e na nossa própria história. Da mesma forma, Deus se ira porque a Bíblia apresenta situações que levam Deus a irar-se.
Então, a gente não precisa, dentro de uma perspectiva mais abstrata da teologia, ficar buscando os atributos de Deus para uni-los e para que, na união deles e com o cuidado que a gente tem que tomar na elaboração, a gente possa ter um Deus real, um Deus integral, um Deus, enfim, judaico-cristão. Não. A gente vai ter uma manifestação de Deus a partir das Escrituras que o apresentam sempre de um modo concreto e histórico, agindo. E a partir daí, então, é que a gente vai compreendendo Deus. E, portanto, em certos momentos, Deus amará. Em outros, Deus ficará irado. E assim por diante. O que vai determinar a expressão da ação de Deus é o contexto no qual ela se dá. Agora, pensando na ira de Deus na Bíblia, ela se dá no Antigo Testamento, basicamente em relação com duas situações. Deus fica irado contra as nações e Deus se ira contra o seu povo Israel. Deus se ira contra as nações porque ele é o Criador. E ele exige que as nações reconheçam esse fato. Não só reconheçam, como relacionem-se com ele como seu Criador. Quando os povos agem de modo mau, quando os povos são corruptos e são violentos, aí Deus os chama à conversão, ao arrependimento. Se eles não se arrependem, se eles não mudam concretamente, então vem a ira de Deus. Deus também age com ira contra os povos quando eles atuam contra Israel, o seu povo escolhido. O texto de Naum que nós vemos fala disso. Deus está manifestando a sua ira contra Nínive, a capital da Síria, porque ela estava oprimindo Israel. Israel, do mesmo modo, recebe a ira de Deus quando não reconhece que foi, assim como as demais nações, criado por ele, e também quando Israel não reconhece, de modo muito especial, que foi escolhido, eleito e salvo por Deus. Salvo da Babilônia, salvo do Egito, por exemplo. Quando Israel não reconhece que é preservado, é cuidado por Deus diante dos perigos da vida. Israel precisa reconhecer não só esses atos salvadores de Deus, como reconhecer que Deus propõe uma vida em intimidade, em comunhão. Aquilo que o Antigo Testamento chama de aliança. Quando Israel se desvia desse compromisso com Deus, quando Israel deixa de reconhecer o amor de Deus e andar com Deus, Deus então chama Israel ao arrependimento, e quando isso não se dá, a sua ira vem, como vários dos profetas do Antigo Testamento testemunham. É preciso a gente frisar aqui o seguinte, que a ira se dá num contexto de relacionamento. Ela não é uma expressão raivosa de um Deus que está distante, assentado no monte. Pelo contrário, a ira é decorrência de problemas no relacionamento de Deus com os povos e com Israel. A mesma coisa acontece no Novo Testamento. Na carta de Paulo aos Romanos, por exemplo, a palavra ira, em grego orgê, aparece várias vezes. Ali no capítulo 1, a ira de Deus se manifesta, diz Paulo, contra toda a impiedade dos povos, das pessoas que não reconhecem Deus e, por conseguinte, cometem injustiças. A ira se volta contra aqueles que o adoram, seja Israel, seja a igreja, mas que não se arrependem de seus pecados e permanecem nos seus erros. E a ira de Deus, então, se abate sobre eles também. Enfim, o Novo Testamento nos diz que haverá um dia final, um dia da manifestação plena de Jesus Cristo, no qual ele trará salvação final para todos aqueles que tiveram relação com ele, mas também Deus trará ira sobre todos aqueles que voltaram as suas costas a Deus e não quiseram ouvir o seu chamamento. Ira para essas pessoas. Então, nós temos aí a expressão do Deus irado. Vamos lembrar que essa expressão, como falamos no começo, ela acontece muito no senso comum. Afinal, há um ditado entre nós que fala assim, Deus castiga, e às vezes a gente fala isso para as crianças. Mas a visão bíblica, ela é muito mais profunda, ela é muito mais significativa quando trata da ira de Deus. Deus se ira quando não é reconhecido, quando não é amado, e quando nós o trocamos por outras coisas e amamos as outras coisas em seu lugar. Aí ele se ira. Esse é o Deus bíblico. E é importante que a gente reconheça que essa ira se dá sempre no contexto do relacionamento. É o Deus que sente-se abandonado
e, portanto, deixa de ser amado e então fica irado. A mesma coisa acontece com Jesus Cristo. Ele fica irado quando as pessoas, diante de um homem doente na sinagoga, querem ver a ação de Jesus para acusá-lo, em lugar de terem misericórdia desse homem. E aí o texto no Evangelho de Marcos, capítulo 3, diz que Jesus fica irado com essas pessoas. Jesus também se ira contra os religiosos judeus que usam a religião para explorar o povo. E é aquela situação na qual Jesus entra no templo e as pessoas estão vendendo e fazendo negócios, e Jesus fica muito irado com elas e as expulsa daquele espaço, por exemplo. É tão importante pensarmos na ira quando nós pensamos que Deus é nosso Pai, que Deus chora por nós, que Ele é apaixonado por nós. Tão importante quanto essas expressões, das quais nós já falamos aqui nessa série, é também reconhecermos que, até por decorrência disso, do amor, da paixão, do cuidado, do toque de Deus, por conta disso, ou como consequência disto, quando Deus é ignorado, quando Deus é abandonado, ele se sente irado e ele se volta contra nós na tentativa de nos trazer para junto de si. É importante reconhecermos que se não voltarmos para Deus, se não retribuirmos ao seu amor, ele ficará irado conosco. Isso torna um Deus menor? Não. Isso torna um Deus compreensível. Isso torna um Deus mais próximo de nós. O Deus irado, o Deus que quer que nós estejamos ao seu lado. Eu sou João Leonel.